pudesse voltar atrás, você teria feito diferente? Eu teria procurado ajuda, Rick, porque eu me prendi muito nisso. Eu fiquei achando, não, mas eu vou conseguir sozinha, eu vou dar conta sozinha, e às vezes é necessário você procurar uma ajuda. No meu caso, de eu ter botado isso de lado, de que não estou conseguindo avançar sozinha. Eu fico muito nervosa nas entrevistas. Eu acho que era isso também outro ponto que me fazia não avançar. Eu ficava muito nervosa, as palavras faltavam, eu travava, eu sabia do que eu tinha que falar, mas na hora lá dava um branco. Então, nessa que eu passei, eu estava muito bem preparada mesmo. Treinei bastante, bastante em casa, maratonei muitos vídeos. Então, quando chegou lá, fluiu. A conversa foi muito, muito boa. Então, essa vaga foi na GUP. Foi na GUP. Olá, está começando mais o podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Rê? Oi, Rick, boa tarde, tudo bem? E você, como vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Rê, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui com 22 dias. Eita, menos de um mês, coisa boa. Que legal. E você conseguiu para qual área? Logística. Logística, show de bola. Você estava empregado ou desempregada, Rê? Estava desempregada. Eu fui desligada em dezembro, no dia 20. Caramba, E antes do Natal? foi... Oi? Antes do Natal você foi desligada? Natal, faltando 4 dias ali para o Natal, no dia 20. Nossa, nossa. E como é que você se sentiu? Você lembra? Eu lembro que eu passei por várias fases, né? Eu até vi uns vídeos que a gente quer desligado assim de uma empresa, principalmente quando você trabalha por muito tempo, como eu trabalhei lá, você passa pela fase do luto, né? Em alguns tempos também é um pouco revoltada, se questionando, se autoculpando também. O problema fui eu, será que fui eu? O que foi que eu fiz de errado? Mas aí depois, quando a cabeça esfria, você entende que é normal, a gente que trabalha numa empresa assim privada, a gente está hoje trabalhando, amanhã pode não estar. Então, depois foi que a cabeça foi esfriando e eu fui entendendo que faz parte do processo, né? A gente está vivendo aí uma situação crítica no país também, empresas se reestruturando e é isso. Sim. Mas que bom que agora você já tem conhecimento que vai te impedir de ficar tanto tempo buscando emprego, que você ficou aí, acho que quase 5 meses, né, sem o PRH. E qual que estava sendo o maior desafio, Rê, antes do PRH? O maior desafio foi tentar me entender, saber o que estava faltando ali para me poder passar nas etapas, porque eu tirei um tempo, quando eu fui desligada, muitas pessoas próximas a mim diziam, de lá mesmo, da mesma empresa, tira um tempo para descansar, quando você quiser retornar, de imediato o mercado de trabalho vai lhe aceitar, você não vai passar muito tempo desempregada. E aí, beleza, eu caí nessa tese aí. Tirei o mês de janeiro todo para ficar em casa, descansando, pensando, esfriando a mente. Quando foi em fevereiro, eu comecei. Me cadastrei na GUP, e aí comecei a cadastrar meu currículo, as oportunidades vinham aparecendo também, e aí eu cadastrava lá, fui chamada em algumas entrevistas também, mas só que não passava, eu não avançava, e aí a frustração era maior, porque eu ficava me questionando, poxa, o que é que está acontecendo? Se eu tenho um currículo bom, tem alguma coisa errada que eu estou fazendo aqui no processo. E aí eu ficava, em cada entrevista que eu passava, eu ficava fazendo uma autoanálise. Onde foi que eu errei? Onde é que eu posso melhorar? E aí ficava fazendo aquela análise, até eu descobrir você, né? Que na verdade eu descobri através de um colega que trabalhou na mesma empresa também que eu. E aí, quando eu vi o depoimento dele no LinkedIn, falando sobre você, aí eu, poxa, Foi eu vou mesmo? tentar. Foi. Que legal. Quem foi o colega? O Leonardo Fiebra. Que legal, que legal. Novembro e eu fui em dezembro. E aí, quando eu vi o depoimento dele, ele passando pela mesma coisa que eu estava passando ali, aí eu, poxa,
interessante. Eu vou tentar entender esse método, como é que funciona e tudo mais. E aí também foi se aproximando o final das parcelas ali do seguro, e aí o desespero é maior de ter que trabalhar, de ter que voltar ao mercado de trabalho. A autocobrança também, que a gente tem isso, a gente que é mulher, se cobra muito, se cobra demais. E aí eu fiquei nessa autocobrança, e tentando manter a fé e a esperança sempre. Às vezes era difícil, bem difícil Sim. mesmo. Tinha dias, meses. Só Deus sabe o que eu passei durante essa etapa, esse processo. Você se E sentia aí, muito quando eu sozinha? fui, Se sentia muito sozinha? muito, eu falava com meu marido, conversava com ele tentava sempre também me aumentar a minha autoestima. Ah, levanta a cabeça, vai chegar no tempo certo. Não tá dando certo essas entrevistas agora porque não é para você, mas vai chegar um momento. Mas eu, mesmo ele falando isso, me dando apoio, meus amigos, familiares também, eu não aceitava. Eu ficava, não, mas tem alguma coisa errada, não é possível eu ter passado por 3, 4 entrevistas e não ter sido aceita na área. Eu, com a experiência ali, que eu estava com a experiência no currículo ali, o tempo que eu passei na área também foi muito bom, então tinha alguma coisa de errado. E aí foi quando eu conheci você, fui vendo alguns vídeos das aulas grátis que você dava também, e aí eu fiquei naquele impasse, meu Deus, vou, não vou, vou, não vou, aquela incerteza. Conversei com meu marido, e aí ele pegou e falou, você quer? Se você quiser, eu pago aqui, a gente, vamos lá, dar um jeito, porque a minha preocupação era o quê? Faltava pouco tempo para mim terminar meu seguro, e se eu não conseguisse, num tempo hábil, como é que eu ia ficar continuando pagando? E ele, não pense nisso não, se você quer, vamos lá, eu estou aqui, a gente paga, a gente está junto nessa. E aí foi quando eu tomei a iniciativa, então vamos. Foi quando Olha, eu aceitei, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu pude fazer. olha só. Antes de completar um mês, na primeira parcela, já estava aí, ó, empregada, 22 dias. Que legal. E seu marido ficou feliz com a notícia? Muito, 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 demais. Que bom, que bom, que bom. E vem cá, agora com o conhecimento que você tem, o que você acha que você estava errando antes do PRH, aí, né, que estava te impedindo de ser uma dedicada especialista? As entrevistas, Rick, porque eu aprendi com vocês o autoconhecimento, muito bom. A gente primeiro se autoconhecer. Então, quando eu vi aquela aula do autoconhecimento, eu já abri uma lâmpadazinha ali na minha cabeça e, opa, é por aqui mesmo. E aí, quando você vai avançando em cada aula, as entrevistas, quando eu recebi essa proposta que foi a que deu certo, eu me enfiei na aula de entrevista mesmo, como você deveria se expressar, o Fale Sobre Você, o Feras, o Lades, o Rica, então tudo isso estava faltando, eu não tinha conhecimento sobre isso. Outra coisa também, o LinkedIn, os números que você falava que a gente tem que estar mostrando sempre os números. Eu sempre só falava ali palavras, só E a cuspia palavra-chave? isso, isso. Então, o que estava faltando era isso, era eu mostrar os números, mostrar a minha experiência, palavras estratégicas estava faltando mesmo na entrevista. Você estava sendo aquele quadrante que a gente chama dos discretos, né? Tinha uma boa história, tinha um bom currículo, bons requisitos, mas não estava sabendo contar essas histórias, né? Isso mesmo. Caramba, caramba. E essa vaga, ela veio de onde, assim? Foi o LinkedIn, foi Gup, foi algum outro site? Foi um colega meu que viu no LinkedIn, e aí ele me marcou. Quando eu vi, eu já me inscrevi de imediato. E um outro ponto também muito importante, você sempre fala para a gente, não sejam discretos. Que eu era muito discreta. Eu achava que abordar um recrutador, vou estar sendo mal educada, eles vão estar achando que a gente está sendo chato. E aí, quando você abriu nossa mente para isso, de não serem discretos, quando apareceu essa oportunidade, fui lá, fiz a inscrição. Assim que eu fiz a inscrição, já abordei a recrutadora, já passei uma mensagem para ela. Se precisasse de mais algumas informações, eu estava disponível. E aí a vaga ainda ficou em aberto, eu esperando o retorno dele, uns 20 dias a 25 dias.
a vaga em aberta, e quando eles entraram em contato comigo, eu levei um susto, porque já ia fazer quase um mês que a vaga estava aberta, e eles não davam retorno. Eu não via movimentação também na GUP, eu sempre entrava lá na GUP para poder ver, não via movimentação. E aí, quando eles ligaram para mim para agendar uma entrevista com o RH, foi uma surpresa maravilhosa. Então essa vaga foi na GUP. Foi na GUP. Olha isso. Então, quer dizer que existem pessoas que são contratadas dentro da plataforma da GUP? Existe. Eu posso afirmar que existe, e está aqui uma pessoa que venceu a GUP, viu? E Aquelas antes do pessoas que não PH? GUP está aqui. Estou informando que pode confiar. Antes do PH, você achava o que da GUP? Eu achava que não funcionava, que a gente se cadastrava lá, mas as empresas botavam vagas lá só por botar, mas não chamavam a gente que era inscrito. Dava essa sensação, porque não só essa vaga, mas umas outras que eu me inscrevi lá, não fui chamada. Quando não sou chamada, aquelas mensagens automáticas de que, gostei muito do seu perfil, do seu currículo, mas a gente seguiu com outras contratações. Então, ou eles não davam retorno, ou quando davam, eram essas respostas automáticas. Então, eu ficava achando, pô, acho que não funciona. Sim, sim. E aí depois a gente entende que o problema não é a ferramenta, né? Muito mais as pessoas que utilizam a ferramenta, muitas vezes não se organizam, os recrutadores ali. Às vezes nós, candidatos, ficamos cuspindo responsabilidades, às vezes nem coloca. Eu estava agora no evento da GUP, que eles têm um GUP Expert, e eles estavam falando, vou passar um número para vocês. Bem recente, assim, há 5 minutos atrás eu estava nesse evento. E eles falaram assim, 36 milhões de pessoas têm um cadastro dentro da GUP. E a gente só tem 1 milhão de vagas, 1 milhão e 200 de vagas. Ou seja, claramente, a maioria das pessoas não vão ser aprovadas, porque não tem vaga suficiente para todo mundo. Tanto é que o PRH, eu sempre falo, né? O PRH não é para vencer a GUP, não é para você vencer o LinkedIn, é para você conseguir emprego. E independente se for GUP, se for LinkedIn, se for network, se for falando com recrutadora, se for com o Cato, não importa. O que importa é conseguir emprego. Olha você aí, 22 dias. Que maravilha, que maravilha. Além desse processo, você passou em algum outro? Tipo, de triagem, teve um currículo aprovado? Não, pela GUP não, só esse. E em algum outro site de vaga? Cadastrei no Indeed, cheguei a fazer entrevista com o RH também, mas não passei da fase do RH. Olha só, olha só. E é uma coisa que é importante, né? Que eu sempre falo, 5 vagas quentes. Vamos tentar chegar nas 5 vagas quentes. Às vezes uma não vai dar certo, outra pode congelar. Não sei se já viu algum processo que acaba sendo cancelado, congelado do nada, né? E acaba. Então, quanto mais vagas a gente tiver, mais chances são da gente conseguir emprego aí em 22 dias. Isso aí. Coisa boa, coisa boa. Ô, Rê, uma pergunta que eu sempre estou fazendo para os dedicados especialistas, para sempre melhorar o método PRH, um acerto e um erro dentro da sua jornada, tá? Então, pensa aí na galera que tá lá, da sua turma 11, PRH 11. Qual para você foi um grande acerto dentro do PRH que você indicaria para a galera estudar, revisar, dar uma olhada melhor dentro do nosso conteúdo? A fase das entrevistas. Principalmente quando você chega a receber a proposta, maratone ali as entrevistas mesmo, anotem tudo. Um ponto também muito importante, você, além de assistir a aula, você fazer essas anotações lá no caderninho, como se fosse, se você estivesse fazendo uma entrevista ali realmente com o RH, e depois faça um teste. Eu fiz isso aqui em casa com meu filho. Eu fiz uma anotação, e aí eu botei ele como RH, e comecei a treinar com ele também, porque eu fico muito nervosa nas entrevistas. Eu acho que era isso também outro ponto que me fazia não avançar. Eu ficava muito nervosa, as palavras faltavam, eu travava, eu sabia do que eu tinha que falar, mas na hora lá dava um branco. Então, nessa que eu passei, eu estava muito bem preparada mesmo. Treinei bastante em casa, maratonei muitos vídeos. Então, quando chegou lá, fluiu. A conversa foi muito boa. Fluiu mesmo. Que legal. Provavelmente, então, o nervosismo era falta de conteúdo, falta de preparo, de confiança na própria história, né? E acabava passando isso para os outros.
E Caramba. querendo ou não, as entrevistas também anterior, meio que ajudou, porque a gente começa a ver onde foi que errou, onde pode melhorar. Então, por Perfeito, isso que a perfeito. está se cadastrando em várias propostas, e quando você receber, você sempre ir, por mais que não seja a vaga que você queira, mas vá para as entrevistas, porque ali é uma preparação que você vai ter, entendeu? Total, total. Um dos princípios do PRH é não recusar a entrevista, porque a gente É isso aí. tem que treinar o módulo 6, o Feras, o RICA, o LAD, a WCDE invertida, tanta coisa que tem lá que é diferente. Às vezes a pessoa chega, meu Deus do céu, tô nervoso, é tanta coisa que o RICA ensina aqui, mas com o tempo vai pegando, né, Rê? Vai ficando bem mais tranquilo. Entendeu? Que legal, que legal. E um aprendizado, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente. Eu teria procurado ajuda, Rick, porque eu me prendi muito nisso. Eu fiquei achando, não, mas eu vou conseguir sozinha, eu vou dar conta sozinha, e às vezes é necessário você procurar ajuda. No meu caso, de eu ter botado isso de lado, de que não estou conseguindo avançar sozinha. Então, não ter esperado esse tempo todo. Eu fui desligada em dezembro, em novembro eu tirei, ou em dezembro, aí em janeiro, eu tirei para ficar descansando em casa. Então, a partir de fevereiro, eu comecei o processo de estar me recolocando. Então, se eu tivesse procurado essa ajuda já em fevereiro, talvez eu já estaria empregado. Mas eu fiquei Pronto. insistindo, fevereiro, março, tentando fazer sozinha, não querendo procurar ajuda, uma mentoria. E aí foi quando eu comecei a abrir a mente, não estou conseguindo dar conta, eu tenho que procurar ajuda. Foi quando eu Caramba, descobri, graças a Deus, você, e foi um acerto muito bom. que bom. Você chegou a comparar outras mentorias também? Tipo assim, fala assim, não sei se eu vou com o Rick, eu vou com outra pessoa, ou já caiu e foi direto? Já caí direto para vocês mesmo. Eu só via vídeo mesmo, normal, no YouTube. Quando eu ia para alguma entrevista, porque eu recebi proposta, fevereiro, março, poucas, mas recebi. Aí eu ia só no YouTube, botava lá umas palavras-chave, como se preparar para a entrevista, e eu via alguns vídeos lá. Mas nada, nada, nada que se compare à mentoria de vocês, que é Olha um só, conjunto com tudo que a gente precisa. que legal, que legal. E aquilo que a gente fala, né, Rê? Quem aprende não depende, então você nunca mais vai precisar pagar ninguém para fazer seu currículo, nunca mais vai ter que pagar ninguém para fazer seu LinkedIn, para fazer entrevista para você, porque quem aprende não depende. Você pode até ensinar para sua família aí. Que É isso. maravilha, que maravilha. E como é que você se sente como uma dedicada especialista? A nossa dedicada especialista, se não me engano, 145, tá nos top 151, hein? Olha, eu me sinto muito grata, grata mesmo. Primeiramente a Deus, porque sem Ele a gente não estaria aqui. Grata por ter visto o depoimento do Leonardo, e aí onde ele fala de você, então tudo fluiu para que eu chegasse até vocês, né? Então, se passei por esse tempo todo também parada, até chegar nesse emprego que eu estou agora, houve um propósito, houve um porquê. Com certeza. Então, pois é, então eu me sinto muito, muito grata mesmo por ter tido essa oportunidade de ter escolhido vocês e de estar aqui contando essa minha história e inspirando muita gente, né? A não desistirem, não desistem. Às vezes Total, pode ser difícil, mas a hora chega. total. E a GUP funciona, para falar para as pessoas que a GUP funciona. Sim. Que legal, que legal, que legal. Muito, muito, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua história. Se alguém de fora, ou até que está na comunidade do bem do PRH, quiser se conectar com você pelo LinkedIn, elas podem mandar mensagem para vocês, conectar? Pode sim, viu? Que legal. Deixa eu ver aqui se eu tenho um link, você sabe de qual? Rebeca Souza Carmo. Pronto, eu vou pedir para a editora colocar aqui, para poder facilitar para a galera te achar. Muito, muito, muito obrigado, viu, Rê? De verdade, pela sua história, pela sua dedicação. 22 dias, vai muito rápido. Muito rápido. Eu às vezes é difícil de acreditar. Eu acho, assim, eu queria muito, né? Quando eu via lá o propósito 51 dias, aí nossa, se eu conseguir nesse prazo de 51 dias, tá ótimo para mim. Mas se eu não conseguir também, tudo bem. O importante é eu conseguir o meu emprego. Mas aí, quando eu vi que foi em menos de um mês,
É até difícil de acreditar. Por isso que eu digo, pode parecer impossível, mas não é. Se a gente se Não, dedicar, se a gente escolher as pessoas certas, no caso, eu escolher a mentoria, a sua mentoria, pronto. É só se dedicar e deixar que não tem como dar errado. Vai dar certo total, sim. total. E para quem não sabe, 51 dias é uma homenagem para meu pai, que faleceu com 51 anos de idade, tinha esse projeto, mas acabou não indo para frente. E tá aqui, Rê, mais uma, homenageando meu pai, me ajudando com essa homenagem, que se dedicou e conseguiu para provar que realmente é possível, mas não, obviamente não são todos que vão conseguir, porque vai muito da dedicação de cada um, como o Rê falou, né? Por isso que o nome é Dedicados Especialistas, e você é uma dedicada, e não ficou só esperando, vou me inscrever na Gump e vou ficar aqui esperando, não, foi lá, correu atrás, parabéns, fruto da sua dedicação, parabéns mesmo. Obrigado, viu, Rê, por esse papo. Eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, por todo o apoio que a gente sempre precisa nos grupos, prestação ali, que você sempre nos deu esse apoio, sempre que a gente precisa estar lá de prontificação ali para estar nos ajudando. E pelo conteúdo, né? Porque é muito enriquecedor mesmo, muito enriquecedor. É uma coisa que você vai levar para a vida mesmo. Total, total. O PRH eu gosto de falar que é um divisor de águas. Agora o seu foco vai ser ter uma carreira rica de histórias, que você já sabe a importância disso, né? Não vai ficar mais empurrando com a barriga a carreira, deixando de anotar seus números, tem que anotar os números. Opa, fiz esse resultado, deixa eu anotar aqui. Né? E agora vai ser diferente. Muito bom, Rê. Muito bom. Obrigado, viu? Um abraço, Rê. Tchau, tchau. Tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.